As maiores bênçãos da nossa vida estão disponíveis desde o momento que você começou a resistir os ataques contrários. Desde o momento que você decidiu na sua vida a aceitar a palavra e contrariar o que você está passando, por pior que seja, desde aquele momento o Senhor já enviou do céu a tua bênção. Eu quero falar com você hoje, já vou direto à palavra, em Tiago, capítulo 4, o versículo é o 7, que diz assim, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu acredito que esse texto seja um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido, porém pouco compreendido. Pouco compreendido, porque o que diz a palavra é resistir os ataques do diabo. Nós temos que aprender a resistir, e resistir faz com que nós venhamos compreender, se você procurar o que significa resistência, o que significa resistir, é o ato de você não ceder, é o ato de você não se entregar, é o ato de você não deixar que o problema que você está passando seja maior do que a sua perseverança e a fé que você tem. Por que muitas pessoas não conseguem vencer? Por que muitas pessoas não conseguem sair do zero? Porque elas não resistem à situação que estão passando. E eu acho que ninguém mais na Bíblia pode talvez falar tão profundamente do que o próprio Jó. O Jó, ele foi um homem que passou pelos piores perrengues que uma pessoa pode passar. Ele foi aquele homem que saiu do céu ao inferno, aquele homem que saiu do alto a baixo, que saiu da vitória à derrota em questão de dias. Por isso você pode perceber, o inimigo ele vai tentar de todos os meios te derrubar. E aonde ele conseguir, ele vai agindo, ele vai atacando. A Bíblia fala em Jó capítulo 1, vamos fazer um apanhado, já voltamos aqui em Tiago. Jó capítulo 1, versículo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E este se desviava do mal. Versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que de tanto decorrer dos dias, o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e engrandeceu porventura, e não estão escritos, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Bom, para a gente pensar então, o critério de você estar passando por um momento difícil não é você ser a pessoa mais santa. Porque o Jó tem todos os critérios de alguém que busca a Deus. A Bíblia fala que o próprio Deus, Deus fala sobre ele. Ele é sincero, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. 4 características que fazem que o nosso olhar se estenda ao Jó e faça que nós então olhássemos e vejamos como ele andou com Deus. Fiel, firme, verdadeiro, sincero. E a Bíblia fala que não tinha homem mais poderoso na época, homem rico, homem de condições. Ele tinha 10 filhos. E esses 10 filhos, por mais que eles andassem fazendo o que desagradava a Deus, o Jó lutava pelos filhos. Olha que homem abençoado, que homem de Deus, que homem invejável esse coração do Jó. Só que Satanás nunca está feliz enquanto você está bem. Satanás nunca está feliz quando você está feliz. Quando eu falo assim, você deve entender que o inimigo ele vai agir na nossa falha. Você vai ver lá no capítulo 2, no capítulo 3 de Jó, você vê que o Jó diz, olha, o que eu temia me sobreveio. A falha do Jó estava atrelada ao coração dele. Porque há coisas, por exemplo, que nós não falamos.
Há coisas que nós nem sequer pensamos, para evitar a gente pensar que, eu vou deixar isso para lá, mas o coração dele tinha um medo. E justamente esse medo foi a porta que Satanás encontrou. A Bíblia fala que Deus disse para Satanás, quando houve ali aquele momento, Satanás veio e falou: olha, tu tá vendo o teu servo Jó? Ele te ama, sabe por quê? Porque ele tem tudo. Toca no que ele tem que você vai ver. Jó não mais vai amar você, Deus. E aí então o Senhor fala: pode ir lá, toque em Jó. Toque na vida dele, mas não toque nele. Aí ali caiu-se toda a prosperidade dele. No mesmo dia, saía uma pessoa contando uma má notícia, chegava uma outra contando uma notícia pior. Você já passou por esses dias na sua vida? Ou você está passando por esse dia? Ou passando por esses dias, semanas, né? Alguns estudos dizem que Jó passou cerca de 8 meses numa luta que, olha, era uma luta realmente de resistência. Porque o Jó passou as piores coisas desse mundo. Quer a dor maior do que você perder filhos? Perder um filho é uma luta. Imagine você perder 10 de uma pancada só. Foram 10 filhos que morreram no mesmo dia. Foi a sua prosperidade construída com toda uma história de trabalho, de esforço, de dedicação. Caiu tudo por terra. Não tem mais ovelha, não tem mais pastores que trabalham para ele. Acabou tudo. E para piorar a situação, ele agora está doente, está com uma chaga. A Bíblia diz que desde o alto da cabeça até a planta do pé dele, ele estava com uma chaga mortal, uma lepra. E essa lepra que estava sobre ele, essa enfermidade que estava sobre ele, a Bíblia diz que era uma enfermidade que ele chegava a cheirar mal, ele fedia em vida. No entanto que, se não bastasse todas essas dificuldades, a mulher do Jó olha para ele e fala: Jó, você ainda acredita em Deus passando por tudo que você está passando? Eu vou perguntar para você, eu vou ter essa ousadia de perguntar isso para você. Se fosse você num caso desse, você estava firme ainda? Jó olha para sua esposa e fala: mulher, falas tu como falas uma louca. Então eu entendo que o Jó passou todas aquelas tentações e tudo aquilo tinha um propósito de mostrar para Jó. Aliás, o diabo queria mostrar a Deus que Jó iria cair, que Jó iria sucumbir, que Jó ele retrocederia. Então veja que no momento que nós passamos a resistir os ataques, por pior que sejam, quando nós começamos a resistir, a bênção já ela começa a ser gerada. O Jó passou um período tão triste. Se você fizer a leitura, quem está acompanhando com a gente, para quem está em casa agora, nós estamos num projeto que desde o dia 1º de janeiro de 2023, nós estamos num projeto de leitura da Bíblia toda em um ano. E agora, essa semana agora, nós começamos a leitura do livro de Jó, o livro todo. Eu recomendo você de fazer a leitura com a gente, tá? Eu recomendo você em fazer com a gente essa leitura, porque essa leitura vai te fazer você entender e compreender aquilo que Deus permitiu acontecer com Jó e como Jó venceu. A Bíblia fala que ele tinha alguns amigos, entre aspas eu digo amigos, porque tem amigos que só querem te fazer mal. Tem pessoas que ela vem com uma boa intenção, mas elas acabam até fazendo piorar a situação. E tentaram de todo meio fazer que Jó achasse os pecados dele. Jó, você é mais santo que Deus? Conta aí o que você fez para estar desse jeito. Fala pra gente aí por que você está passando por isso, Jó. O que você fez de errado? Conta, porque Deus não faria você passar por isso se você não tivesse num pecado. Eu já ouvi nosso líder aqui, inclusive no Paraná, pastor Fernando, já vi ele falando uma coisa dessa e eu acho que é uma grande verdade essa fala do pastor. Ele diz assim: as pessoas parece que têm prazer em descobrir o pecado dos outros. Parece que as pessoas têm prazer em saber do erro alheio. Ao invés de estender a mão, de ajudar, se tem coisa que você não sabe fazer, você não pode ajudar, não atrapalha. Porque pense como estava a cabeça do Jó.
Ele não tinha mais filhos para consolá-lo. Ele não tinha mais dinheiro. Ele não tinha mais condições de procurar os médicos da época, que nem dinheiro ele tinha mais. Ele perdeu todas as posses que tinha. Não, o casamento destruído, uma chaga que vai do alto da cabeça à planta do pé, impediu o relacionamento com a esposa. Não podia nem tocar a mulher. A mulher já estava de pá virada, porque ele diz, tomara que você amaldiçoe esse Deus e depois você morre. Jó. A esposa do Jó queria que ele morresse. Então não havia áreas na vida dele que estavam indo bem para ele ter uma esperança. Só que a esperança de Jó, como diz o capítulo 1, versículo 1, diz a palavra: e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e ele se desviava do mal. Essa foi a diferença que fez o Jó passar por todas essas provações e não sucumbir, e não retroceder. Então, pensando em Tiago 4, versículo 7, para a gente poder vencer, a gente tem que aprender a resistir. E vamos falar a verdade, nesses tempos atuais, a coisa mais difícil é resistir. Quantas pessoas começam projetos e não terminam? Quantos começam caminhando com Jesus, caminhando com Deus, chegam até se batizar. E até poucos passos de fé que dá, ela já começa a desistir, ela começa a retroceder, já não ora mais, já não vai mais à igreja, já não lê mais a Bíblia, já não dá crédito a Deus. Olha onde vai a mente humana quando estamos cheios de problema. Agora, quando você aprende a resistir os ataques, a coisa muda. Porque o Jó, por mais que ele estivesse com todas as dificuldades possíveis, ele jamais tocou no nome do Senhor como se o culpado fosse Deus. Ele, em muitos momentos, ele falhou a respeito dele mesmo. Ele chegou a dizer, maldito foi o dia que minha mãe me deu a luz. Porque ele fala, puxa, por que estou passando por isso? Só que o Jó não entendia a Deus. Ele respeitava a Deus, mas não o conhecia. Deus sabia quem era Jó, mas o Jó não conhecia Deus na sua totalidade. Ele não sabia que o tamanho do que Deus podia fazer na vida dele. Por isso, lá no capítulo 42 de Jó, lá no versículo 1, eu pulei toda a história praticamente dele, mas se você fizer uma busca, todos os seus amigos só queriam condená-lo, só queriam maltratar, machucá-lo. Só queria falar para ele de coisas que ele não havia feito. Ele dizia, mas eu não fiz isso. Eu não fiz o que vocês estão falando. Porque para algumas pessoas é prazeroso falar do erro dos outros. É prazeroso poder apontar, viu, também errou. Viu só o que está passando aí, cadê o teu Deus? Aí o capítulo 42, o versículo 1 fala assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Chega um momento da vida do Jó que depois de todas essas condenações, esses apontamentos, ele para e Deus fala com ele. Quando você está resistindo o diabo, Deus vai te sustentar. Deus vai dar para você o suporte necessário. Dizia meu pai uma frase que eu gosto de falar para as pessoas. Meu pai falava assim, Deus não dá o frio maior que a coberta. Então, o frio não vai ser maior que a coberta. Se a coberta é fininha assim, aquele frio você vai resistir o frio daquela noite gelada com aquela cobertinha. Da mesma maneira que se você olhar para a vida do Jó, por mais que tentassem condenar, até mesmo a esposa, a pessoa que estava mais perto dele, chega a dizer, Jó, você está perdido, Jó. Eu, se fosse você, pedir para esse Deus que você serve para morrer. E por fim, o que o Jó escuta? Olha, Senhor, antes eu ouvia falar, mas hoje eu te vejo. Hoje eu entendo que o Senhor, nenhuma das obras do Senhor são impedidas. Tudo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz.
E ele termina agora com o próprio Deus agora se levantando para abençoá-lo. No versículo de número 7, sucedeu, pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes coisas de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Enquanto havia aqueles apontamentos desses amigos, dessas pessoas que poderiam ajudar e não o fizeram, enquanto haviam apontamentos, Deus estava vendo, puxa, mas ao invés de você ajudar o seu amigo, vocês estão condenando. E Deus fala, eu vi, eu estou irado com vocês, porque o Jó falou a verdade e vocês só estão enganando. Só estão tentando tirar uma casquinha do pecado do Jó. Estão tentando crescer nas costas de alguém. Talvez seja parecido com pessoas que você conheça, tentando crescer às suas custas. Agora, quando Deus fala isso, ele pede, vai vocês 3 amigos, vai vocês e falem com o Jó, porque o Jó vai orar por vocês. Quando o Jó apresentar o sacrifício de vocês, por conta de que vocês erraram contra mim, aí eu vou perdoar vocês. Aquele que mais foi condenado, agora tem que apresentar um sacrifício de oração por aqueles que condenavam ele. Olha que coração tem o Jó. Aí diz o versículo de número 10 agora, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quando que Deus mudou a história do Jó? Quando ele foi orar pelos amigos. Mas a história de Jó é uma história de resistência. Ele teve que resistir. E aí está um segredo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. O segredo é você aprender a resistir os ataques do maligno. O diabo atacou ele no casamento, nos filhos, o diabo atacou ele nas finanças, o diabo atacou na saúde, mas ele não abriu mão de quem era o Senhor. Ele não deixou que a fé dele retrocedesse, ele não sucumbiu na fé. Ele não negligenciou a palavra, ele permaneceu firme. E o que mais me chama a atenção na mudança que houve na vida de Jó foi quando ele começou a orar e interceder pelos amigos que o condenaram. Olha só, Jesus nos ensinou, ele não conheceu Jesus, ele não teve a palavra dos evangelhos que nós temos. A Bíblia fala que nós temos que aprender a orar por quem nos persegue, Jesus disse isso. Mas Jó, mesmo sem conhecer, mesmo sem ninguém pregar para ele, ele já era um homem que tinha um coração quebrantado. E ele orando a Deus, ele faz com que o Senhor reverta a situação dele. Naquela hora, enquanto ele buscava por aquelas pessoas malignas que foram más com ele, a Bíblia diz que Deus fez reverter. Deus mudou a situação do Jó. Naquela hora, ele foi curado. Aquela lepra saiu dele. Naquela hora, ele foi restaurado. A Bíblia diz que o casamento foi restaurado, porque a mulher lá atrás, que zombou ele, que pediu até que ele morresse, Deus restaurou o casamento. Que a mesma mulher de Jó, que lá atrás estava perturbada, foi ela mesma que deu mais 10 filhos a Jó. Tudo isso porque ele deu ouvidos e resistiu aos ataques. Resista o ataque. Você está passando por uma peleja? Você está passando por um tempo difícil? Resista. Resista. Vença esse mal. Vença essa procrastinação de sempre deixar para depois. Vença isso. Vença. Vá para Deus. Vá para a presença do Senhor. Independente, pastor, mas eu estou sofrendo, eu estou com dor. Busque a Deus. É nele que você vai encontrar a resposta. Agora, por fim, não se esqueça. Enquanto você está resistindo, a bênção está sendo gerada. Resista ao mal e a bênção de Deus se achegará até você. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Aprenda a ser uma pessoa resistente. Resista os ataques e seja um vencedor em nome de Jesus. Amém?